Se vedes em mim alguma coisa ou ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim. Assim na maldosa ótica de vossa visão, em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando usais julgar-me, estarei sendo julgados por Ele, meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós que me escutais, porque eu só vos falo que eu escuto do meu Pai, que é o Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onisciente, onipresente, onipotente, único Senhor do Universo, que tenho todos a minha paz. Se quiser agora fazer pergunta, que seja, depois fica à vontade, fica à vontade. Você comanda o encontro, não é? Obrigado, fica à vontade. Não, inclusive eu deixar isso perguntar para todos, que eu estou preparado para ouvir qualquer pergunta, por mais capciosa que seja. Eu respondo qualquer pergunta sem dó, sem sofrimento, sem tudo. Considero que é próprio dos jovens a curiosidade, e uns depois, quando a idade continua, tem esse privilégio de ser curioso. E através da curiosidade que se descobre os mistérios da vida de Deus. Então, perguntas. Eu tenho duas, uma para cada um. Pode comparar a sua pessoa com a história que nós temos de Jesus Cristo, correto? Jesus Cristo veio, foi batizado aos 33 anos e teve a vida dele em 3 anos. Aos 30. É, aos 30, desculpa. Em 3 anos. E até chegar à morte na cruz. Por que a sua aparição aqui está durando um tempo tão maior, está levando mais tempo? A sociedade está tão ruim assim que em 3 anos não deu conta? Uma oportuna pergunta. Em primeiro lugar, está previsto em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, que eu só serei, quando o meu dia de glória, o dia que a humanidade toda soubesse que eu estou na terra, os meus cabelos estariam brancos da cor da neve. Quem quiser conferir em casa, na Bíblia está escrito Apocalipse 1, versículo 14. E os meus cabelos ainda não estão brancos da cor da neve. Por outro lado, quero explicar que cada época as coisas são diferentes. Na atual conjuntura, está previsto também na Bíblia que eu disse que viria para ser rejeitado por minha geração, mas na outra vez foi crucificado. E nesse século, a minha rejeição culminou com a crucificação da mídia. A mídia, de uma certa forma, tentou me crucificar, me impedindo de falar, me impedindo de expressar. Nenhum líder, em nenhum tempo da história da humanidade, conseguiu guiar seu povo sem falar. Então, estou esperando, não tenho pressa. Note bem, eu estou 42 anos peregrinando sobre a Terra, já percorri 27 países, não como um turista, mas falando ao povo, nas praças públicas, nas televisões, etc. E não tenho pressa, mas eu sinto pelos sinais que está chegando a hora das pessoas, que as pessoas estão começando a sentir necessidade de perguntar o que eu tenho a dizer sobre o caos em que está vivendo a sociedade, e ainda o caos ainda mais, em mais elevado grau, que se vislumbra pelos pequenos detalhes que vocês podem ver pela televisão no dia a dia, né? Então a violência recrudescerá. Tem coisas assim que eu não vou poder falar nesse espaço de tempo aqui. Antes que eu me esqueça, quero avisar a todos que eu respondi cerca de 200 perguntas na internet. Então, as coisas que eu não puder responder aqui sobre aborto, droga, crimes, homossexualismo, tudo o que quiser, está lá na internet. Porque eu sei que o tempo, mesmo que isso aqui é na televisão, mas o tempo está calculado, é me informar. Então, aí o restante, agora a pergunta está concluída ou pode dar alguma dúvida? Eu queria fazer uma pergunta. Pode. Existem duas formas de comunicação, né, que a gente está vendo assim, sua. Uma delas é na hora que você está pregando, que existe uma comunicação diferente da forma que você está falando. E aí eu fiquei curioso, eu quero saber como é que você lida com o momento de pregar. Que existe uma caracterização, né, desse personagem real, né? E eu quero saber se você lida com isso, se você ensaia, se existe uma preparação.
Se você estuda a Bíblia... Eu entendi a tua pergunta, Porque agora você está se comunicando comigo, né? E quando você está pregando, você se fecha como se fosse uma performance mesmo. E aí como é que você lida com essas características diferentes de comunicação? Eu não sei se tu percebesse que antes de começar a falar eu invoquei o Senhor, insisto em dizer que conserve meu ceticismo, porque eu prefiro 1000 vezes, prefiro os céticos e os ateus do que os fanáticos e escravos de qualquer Deus vulgar que seja. Então, insisto em dizer, não estou querendo converter ninguém, mas eu que conheço o Senhor, meu Pai, antes de começar a oratória, eu invoco Ele. Então, não, como é a primeira vez, não perceberam, mas na sequência, então eu falo o que Ele disse que eu tenho que falar. Aí depois, terminei de falar, não tem mais o que falar, então espero que alguém faça a pergunta. Eu funciono à base de estímulo. Se você me faz pergunta, eu vou respondendo uma tarde inteira, um dia inteiro, um mês, até ele vai indo. Então, quer dizer, agora, quando é hora de falar? Porque para eu começar a ter um colóquio convosco, eu tinha que primeiro me apresentar. Então, me apresentei. Mas se você me pergunta como é que vai ser o fim do mundo, daí eu invoco o Senhor de novo, eu vou explicar, daí já da parte do Senhor, meu Pai, o que eu vi desde criança e o que eu vejo. Aí depois vem as perguntas. Daí terminou a interferência de meu pai, que da invocação, eu respondo as perguntas. Claro que sempre dependo dele para responder. Só que na hora da oratória, então, se eu não tiver o auxílio dele, se eu não invocar ele, eu quero deixar claro que eu sou teodidata, eu não estudei como vós numa universidade. Sou vós na universidade para transmitir mensagem quando convidado. Então, eu tenho só 3 anos de escola, então daí eu não teria capacidade, numa linguagem mais acessível, não teria cacife para falar com pessoas estudadas se não fosse a ajuda de meu pai. Por isso que eu disse, eu sou teodidata, não sou autodidata, não sou acadêmico, não tenho nem orgulho, nem vergonha de dizer que não fui acadêmico. Porque a minha condição é esta, vim assim ao mundo, né? Para cumprir o que dá. Inclusive seria meio estranho, meio ridículo se eu tivesse estudado e um dia eu estava falando na televisão ou aqui mesmo e aparecia de repente por aqui o meu professor, que tinha sido meu professor, que podia ser colega deles, olha, esse aí foi meu aluno. Ficaria meio esquisito, né? Então por isso que meu pai já não permitiu que eu frequentasse a academia. Desde criança, tanto nesta vinda como há 2000 anos, mesma coisa. Eu sofri um processo na Justiça Federal de falsidade ideológica que se arrastou cerca de 20 anos, e quando estava sendo, claro que no final eu fui vitorioso, quando estava sendo inquirido pelo delegado presidente do inquérito, ele de repente disse assim, você está mentindo, você estudou psicologia, você estudou filosofia ou sociologia e está mentindo. E até que foi feito um exame de grafologia, aí então perceberam que eu não tenho estudo, porque eu não sei, eu não tenho a arte de escrever, eu não tenho a capacidade de escrever como qualquer um, só para o gasto, igual que 2000 anos. Quero ver se fui entendido agora, se por acaso... Então quer dizer que você se comunica com esse ser superior, que é meu pai, no momento que você está conversando com a gente agora, ou no momento que você está com a retórica? De começar eu invoco ele. Aí depois, então eu passo a mensagem. Aí depois, se vocês me fazem pergunta, claro, com a bênção dele, eu respondo. Agora, se depois eu tiver que falar uma outra coisa que não é da minha competência só, aí eu sou obrigado a invocar ele de novo. Vamos supor que você perguntou no fim do mundo, como eu falei, eu invoco o Senhor, aí você vai perceber que eu vou falar assim, como se fosse um monólogo, né? Aí eu não posso ser interrompido. E se for interrompido, aí eu não posso mais voltar ao mesmo tempo. Já aconteceu de estar falando, como ainda está falando, às vezes a pessoa acha que é muito comprida a minha oratória, e interrompe. Quem está comandando aqui não sou eu. No caso ele pode me interromper, inclusive a hora que quiser. Se eu querer me interrompendo, eu não posso voltar ao tema. Então assim, então você não está se comunicando com a gente quando você estava pregando. Você está se comunicando com ele. É como se eu fosse... Você está pedindo o quê? Hã? Na hora que eu invoquei, não vi que eu não invoquei no início da hora. Você está invocando para alguma coisa. Eu pedi ao Senhor, então, quer ver como eu fiz? Repita, nunca é demais, né? O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. A partir de então,
Aí eu posso falar não, porque eu dependo dele. Como eu disse, eu não estudei, eu dependo do Senhor, meu Então Pai, é para como falar. se fosse uma instrução É, para falar. poder falar, Você pega sua informação para... entendeu? Aqui tem umas perguntas. E como eu disse, tudo sem ninguém ser obrigado a crer. Cada um pensa o que quiser, não é verdade? A cabeça deve ser livre. Bruni. Oi, eu queria saber, como que você descobriu que você era primogênito de Deus? E você disse que até 1979 você era ateu. Sim. Então antes, o que você fazia e como... Até como era a sua- 1979, eu era profeta de um Deus desconhecido. Eu era ateu, isso parece paradoxal. Né? Eu comecei minha vida pública em 69, 10 anos antes. Minha peregrinação com 13 anos, mas aí eu fui verdureiro, padeiro, todos os trabalhos que eu podia para sobreviver, porque eu obedecia uma ordem, era obrigado a mudar de cidade constantemente. Agora, em 69, iniciei a minha vida pública na rádio, depois em 71 na televisão.